Plenário da Câmara aprova medidas provisórias que trancavam a pauta. Entre elas, a que prorroga por 3 anos o programa Mais Médicos. E esta edição destaca também: o presidente da Câmara e líderes dos partidos da base se reúnem com o presidente interino da República, Michel Temer. Na pauta do encontro, as votações de interesse do governo. E a Comissão de Segurança Pública quer coibir a importação de drogas pela internet. Boa noite. Em Brasília, 10 horas e 20 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara retomou as atividades nesta segunda-feira, votando 3 medidas provisórias. Entre os temas, a prorrogação do programa Mais Médicos. Os trabalhos do plenário começaram pela medida provisória que abre créditos extraordinários para a Presidência da República e o Ministério do Esporte, no valor de R$ 180 milhões. Com a aprovação da MP, uma parte dos recursos vai para ações de publicidade do governo. Outra cobre custos de infraestrutura dos Jogos Olímpicos do Rio e também dos Paraolímpicos marcados para setembro. Os deputados aproveitaram para destacar o sucesso do evento encerrado no domingo. Coube ao Congresso Nacional um papel importante em todo esse processo. Pelo Congresso passou uma série de medidas que fortaleceu o esporte brasileiro, como o Bolsa Atleta, como os centros de excelência, como a Lei de Incentivo ao Esporte, todas as iniciativas do projeto político que eu participei, que eu fui um dos ministros, e o Congresso Nacional teve um grande papel. É bom lembrar que mesmo nessa MP, veja só, há uma transferência de recursos da ordem de 80 milhões para a implantação dos jogos, né? E esses recursos são retirados de uma outra rubrica, desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de esporte, educação, lazer, inclusão e legado social. Vejam que o perigo é isso. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por mais 3 anos o prazo de atuação dos médicos do programa Mais Médicos. O texto beneficia médicos brasileiros formados no exterior e estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no país. A lei do Mais Médicos, o programa Mais Médicos, ele consegue unir uma ação mais emergencial, que é a contratação de profissionais oriundos da formação em outros países, com uma ação estruturante, que é a abertura de novos cursos, abertura de mais vagas para formar brasileiros em medicina, especialmente criando oportunidades à população de estados e regiões que estão menos contempladas na oferta de vagas. Deixar bem claro, eu seria favorável a esse programa, com algumas condições. Primeiro, o exame de revalida, que não seja aos níveis atualmente aplicado no Brasil. Seria, me desculpe aqui o exagero, um revalida light. Seria favorável também se os cubanos pudessem trazer suas famílias para cá. Outra questão é o salário, que faz parte da minha emenda aqui. Hoje em dia, em torno de 80%, ou seja, R$8 mil, vão para Cuba. Multiplicando pelo número de cubanos que nós temos aqui, dá em torno de R$1 bilhão e 300 milhões para a ditadura cubana. Nós conversamos agora com a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Salão Verde e tem outras informações. Olá, Paula, boa noite. Além dessas 2 medidas provisórias que a gente viu aí na reportagem, o plenário aprovou ainda mais uma proposta, né? É isso mesmo, Jaciene, boa noite a você. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga até dezembro de 2017 o prazo para agricultores aderirem ao cadastro ambiental rural. Esse cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais no Brasil, em que se coloca exatamente qual é a situação ambiental dessas propriedades. Por exemplo, se existe ainda algum remanescente de vegetação nativa, se existe alguma vegetação protegida dentro daquela propriedade rural. O objetivo é fazer um cadastro nacional para se planejar quais são os objetivos de proteção ambiental, que se fazer com toda essa informação ambiental. O prazo anterior para esse cadastro, para essa adesão, essa inscrição, era 5 de maio de 2016 desse ano e fica assim prorrogado para dezembro de 2017. Vale lembrar que para receber crédito agrícola será importante
importante que todos os proprietários rurais estejam inscritos nesse CAR, nesse Cadastro Ambiental Rural, e, portanto, ele foi prorrogado até dezembro de 2017. Não só essa medida provisória, mas aquelas duas que a gente falou na reportagem, a que trata da prorrogação do Mais Médicos e também dos recursos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As 3 MPs seguem ainda para análise do Senado Federal. Jaciene. Obrigada, Paula, pelas informações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu hoje na residência oficial para um almoço o presidente interino Michel Temer, ministros e parlamentares. Durante o encontro foram discutidos os assuntos que devem ter prioridade na pauta de votações na Câmara esta semana. Ao final, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, falou com a imprensa. O Brasil ainda vive um momento de grave dificuldade do ponto de vista econômico. Nós precisamos tocar essas reformas. Ninguém pode imaginar que nós vamos ter uma recuperação econômica fácil, o que significa dizer que precisamos do esforço de todos para tocar matérias importantes que estão aí. Entre elas, a questão da renegociação da dívida do Estado, a questão do teto que vai ser estabelecido pela PEC, para logo em seguida, depois que o Senado da República definir a posição em relação ao impeachment, passarmos para aquelas medidas de maior impacto, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que o governo vai apresentar. Alguns pontos do projeto com as 10 medidas contra a corrupção foram criticados hoje na reunião da Comissão Especial aqui da Câmara. Os especialistas foram ouvidos em mais uma audiência pública que coleta informações para aprimorar o projeto. Durante reunião do colegiado, o deputado Carlos Marum disse que a proposta tem pontos importantes, mas que muitos aspectos do texto terão que ser revistos. Ele criticou a possibilidade de prisão de suspeitos para facilitar a apreensão de recursos desviados. Eu penso que a prisão deve ser o resultado de um processo e não o início dele. E essa prisão preventiva, a partir de uma suspeita, e para que a prisão facilite a localização de recursos, isso me cheira, para um advogado como eu, isso não, efetivamente não possui qualquer fundamento. O professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, disse que nenhum tipo de legislação será plenamente eficaz no combate à corrupção. Não acredito que esse projeto ou que nenhuma lei possa realizar essas mudanças tão fundamentais na sociedade e no Estado brasileiro. Já o representante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa criticou a possibilidade de que provas obtidas de forma ilícita possam ser utilizadas no processo, mesmo que conseguidas de boa fé. A flexibilização na possibilidade de se utilizar a prova ilícita, esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Há alguns defensores dessa tese de que sim, é possível usar a prova ilícita para uma condenação criminal, dizendo que se essa prova ilícita foi obtida se partindo da boa-fé do agente que obteve a prova, ela poderia ser considerada lícita, mas isso é algo que nós não podemos correr o risco. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que será cuidadoso ao analisar a inserção em seu relatório do uso de provas obtidas de forma ilícita, desde que obtidas de boa-fé, como está no projeto. O problema é quem que julga boa-fé, né? Esse é o grande problema. Tem situações, e esta é uma delas, que o Ministério Público sabe que ela é complexa e talvez precise se buscar uma redação mais adequada para ver se ela é suportável do ponto de vista constitucional e suportável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo da comissão agora é acelerar os trabalhos para que até novembro tenham sido ouvidas todas as 120 pessoas previstas. Os deputados querem votar o projeto no plenário da Câmara ainda este ano. E você vai ver depois do intervalo. Comissão Especial do Limite de Gastos Públicos aprova convite a 5 ministros. E você vai ver também. A Comissão de Segurança Pública aprova projeto que coíbe a importação de drogas pela internet. A gente volta já. A comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos realizou sua segunda reunião nesta segunda-feira e aprovou o convite a 5 ministros. Henrique Meirelles, da Fazenda, será o primeiro e deverá comparecer à Câmara nesta quarta-feira. Com a direção
A comissão foi instalada há pouco mais de 10 dias e está no início dos trabalhos. Durante esta reunião foram aprovados requerimentos para convidar ao debate os ministros da Saúde, da Educação, do Planejamento, do Desenvolvimento Social e Agrário e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que virá para a audiência pública na próxima quarta-feira. Também será convidada a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O deputado Patrus Ananias criticou o teor da proposta. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, o país ficará paralisado se for aprovada essa PEC por 20 anos. E por isso nós do PT, nós do campo da esquerda, das forças democrático-populares, vamos nos colocar vigorosamente contra esta PEC, que é uma PEC contra os interesses nacionais. Já o relator, o deputado Darcísio Peronde, lembrou da gravidade da situação fiscal do Brasil e defendeu a importância da PEC. O governo federal, mesmo arrecadando como arrecada, vive numa situação de penúria fiscal. Arrecada muito, mas gasta muito mais do que arrecada. Então exige um regime duro, um novo regime fiscal para reduzir a despesa primária do governo. Isso que a PEC quer. O presidente da comissão especial comentou a expectativa em relação à aprovação do relatório. Esse relatório a gente espera aprová-lo entre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais na Câmara dos Deputados, para que depois do segundo turno o Senado possa aprová-lo e a gente já ter essa nova garantia legislativa para o ano 2017. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que prevê as mesmas penas educativas aplicadas aos usuários de drogas para as pessoas que importarem substâncias ilegais para consumo próprio. O objetivo é atingir principalmente quem usa a internet para comprar drogas. A lei brasileira trata de forma diferente o usuário e o traficante de drogas. O consumidor está sujeito a medidas voltadas para a educação e o tratamento, sem restrição da liberdade. Mas o texto legal não faz referência ao crescente uso da internet para a compra de drogas, especialmente do exterior. Elas chegam disfarçadas, em meio à grande quantidade de encomendas distribuídas pelos Correios. Por isso, o deputado Onyx Lorenzoni apresentou o projeto, já aprovado na Comissão de Segurança Pública, que equipara o importador de pequena quantidade ao usuário de drogas. E ele tem como objetivo fechar uma lacuna legal que nós temos no Brasil. Com o advento da internet, hoje cada vez se compra mais coisas lá fora, né? Se faz uma importação simplificada. E aí entram drogas proibidas no Brasil, podem entrar substâncias que ainda não têm nem regulamentação para uso no país. Então, para evitar isso, e é uma atitude muito mais no sentido educativo, né? Porque nós estamos pegando a pequena compra para consumo próprio, consumo individual. Este advogado considera que o mais importante foi o projeto ter mantido o mesmo tratamento legal previsto para o usuário de drogas. Independentemente do fato de essa droga, que é ilícita, ter sido adquirida por alguma fonte dentro do território nacional ou advinda do território estrangeiro, desde que fica restrita ao âmbito pessoal, o tratamento penal deve ser o mesmo. E esse tratamento penal não deve, absolutamente, passar pelas penas privativas de liberdade. Outra proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública garante aos policiais o direito de receber nos hospitais atendimento separado de pacientes que cumpram pena de prisão. A proposta surgiu da situação em que um policial e um criminoso são feridos num flagrante e acabam sendo atendidos no mesmo hospital. O projeto em análise na Câmara garante que os profissionais de segurança pública fiquem separados de qualquer preso nos hospitais, mesmo fora da situação do flagrante. A gente não pode admitir que o policial, o agente da lei, os agentes de segurança pública, sejam atendidos no mesmo local, no mesmo leito às vezes, que esses criminosos, correndo sério risco ali para a sua vida. E também para a vida de terceiros, caso haja ali algum tipo de resgate do criminoso,
como é comumente em alguns estados, como em São Paulo. Representantes dos policiais aprovam a iniciativa. Vem na hora certa, porque hoje dá mais segurança ao policial, ou seja, toda a área de segurança pública, onde aqueles policiais que é alvejado numa ocorrência, ele não seja conduzido juntamente com o bandido para o mesmo hospital. Mas esse advogado especializado em direito e saúde acha difícil colocar a proposta em prática. A segurança realmente fica comprometida. Eu entendo a preocupação deles com esse projeto de lei, entendo. Mas vejo, assim, com muita dificuldade a implantação por conta da precariedade da estrutura do nosso sistema público de saúde. O projeto agora vai ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. A Câmara analisa um projeto de lei que cria 2 novos órgãos para o chamado Sistema S, o Serviço Social de Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem em Saúde. A proposta está atualmente na Comissão de Seguridade Social e Saúde, que promoveu audiência pública sobre o tema nesta segunda-feira. A Comissão de Seguridade Social e Saúde debateu um projeto de lei que divide opiniões entre as entidades que representam o segmento da classe empresarial brasileira. A proposta cria o Serviço Social de Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem em Saúde. Eles seriam formados com parte dos recursos que hoje vão para o Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que hoje fazem parte do sistema da Confederação Nacional do Comércio. Já a gestão dos 2 órgãos seria feita pela Confederação Nacional de Saúde, a CNS. O vice-presidente da CNS considera a mudança positiva, especialmente para a formação do trabalhador da área de saúde. O sistema de saúde brasileiro hoje responde por 9,6% do PIB brasileiro. 1/10 de tudo que o Brasil produz é ligado à área de saúde. E, portanto, nós que fazemos a saúde no seu dia a dia, sabemos exatamente onde é que está a necessidade do trabalhador. Os representantes da Confederação Nacional do Comércio, a CNS, não concordam com a mudança. Era muito mais proveitoso que a Confederação Nacional de Saúde apresentasse para a CNC um projeto, um planejamento, um trabalho dizendo, olha, para os trabalhadores da área da saúde é muito melhor fazer isso, isso ou isso. Não simplesmente querer trazer para esta casa a criação de um S, que vai desmontar uma estrutura que já existe há 70 anos no país inteiro. Ou seja, quem é o prejudicado? Os trabalhadores. O autor do requerimento para o debate quer apresentar uma proposta de consenso, garantir maior participação da CNS nas decisões sobre formação de mão de obra para o sistema de saúde dentro da Confederação de Comércio. Eu acredito que é possível criar um substitutivo, criar alguns mecanismos que assegure, sim, a participação efetiva da CNS nessas decisões, nos investimentos com esses recursos que hoje são geridos pela CNC. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.